Glória a Deus, meu querido, aqui é o irmão Edson, pastor Edson. Eu gostaria de iniciar uma série de estudos de forma tranquila, paulatina, a respeito dos livros da Bíblia. A começar do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E devagarzinho estaremos avançando para conhecimento mais e mais da palavra de Deus. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, se puder sente com seus filhos, com a sua esposa. E vamos numa forma de estudo, uma forma de dissecação da palavra de Deus, para que possamos ter um maior entendimento a respeito do que do primeiro livro do Pentateuco, do livro de Gênesis, para que possamos a cada dia melhorar no nosso conhecimento, porque o livro de Gênesis, ele é o sustentáculo, ele é a base de toda a criação. Então, é nele que se justifica todas as coisas, até onde nós estamos e o que acontecerá futuramente. Então, o livro de Gênesis é um livro muito importante, assim como todo o Pentateuco, que faremos um estudo de cada livro, especificamente para que possamos mais e mais aprendermos a respeito da palavra de Deus, da revelação de Deus para conosco. Amém? Glória a Deus? Pois bem, então, o livro de Gênesis, essa palavra é uma palavra diferente. O que significa então a palavra Gênesis? Ela significa o quê? Princípio, começo, origem. Mas princípio de quê? Origem de quê? Começo de quê? De toda a criação. Aí nós observamos no versículo 1 que começa assim, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia no Velho Testamento, ela contém 39 livros. E dentre esses 39 livros, o primeiro deles é Gênesis. E os 5 primeiros é chamado de quê? De Pentateuco. Penta 5, Teuco livros, 5 livros, como também é chamado de Torá, a lei escrita por Moisés. Então, o Pentateuco é muito importante para o nosso conhecimento. E aqui, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, nós observamos essa palavra no princípio, que em hebraico é a língua do Velho Testamento, salvo alguns trechos em todo o seu contexto, escrito em aramaico. Nós observamos que em hebraico, princípio, no princípio, é escrito, é chamado como Beresh. E é uma palavra que significa que Deus está no princípio, está atualmente e estará eternamente, porque o nosso Deus é soberano, nosso Deus é transcendental. Então, Beresh significa no princípio em grego, ok? Pentateuco, penta vem de 5 e teuco rolos, 5 rolos a Bíblia. E Torá, na linguagem hebraica, significa a lei escrita por Moisés. Então Deus, no intuito de querer fazer-se conhecido aos homens, inspirou homens, apenas esses, um deles Moisés, para que recebesse de Deus a revelação. Só esses homens foram inspirados. Nós nunca seremos inspirados, mas seremos iluminados a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, Deus queria se fazer conhecido, e isso aconteceu através da ferramenta chamada revelação. Então, dentro da revelação nós temos a inspiração e nós temos a iluminação. A inspiração foi o dom depositado e confiado a homens especiais, a exemplo de Moisés, para que recebesse de Deus a palavra revelada, e assim ele as escreveu nos 5 primeiros livros da Bíblia. Assim Moisés fez. Como aconteceu com Mateus, como aconteceu com Josué, como aconteceu com outros homens da Bíblia, escolhidos a dedos para essa finalidade. Pois bem, uma vez inspirada a esses homens, uma vez escrita por esses homens, como nós entenderíamos a profundidade e a intensidade e o alcance dessa revelação, que é a Bíblia? Pois bem, através da iluminação do Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus
não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você com certeza lerá a Bíblia, mas não irá entendê-la. Eu vou trazer uma ilustração sucinta para o seu conhecimento. Houve uma certa ocasião um concurso de declamação, ou seja, declamar poesias. E numa certa ocasião, num anfiteatro, num espaço reservado para esse tipo de apresentação, um certo homem foi e declamou poeticamente o Salmo 23. E quando ele assim terminou, o povo então aplaudiu. Pois bem, veio o seu sucessor, também baseou-se na sua declamação no mesmo Salmo 23. Quando terminou, o povo, ao invés de aplaudir, o povo chorava, estava em prantos. O coordenador daquela apresentação, daquele evento, perguntou ao segundo declamador: por que o primeiro, quando assim o fez, declamando o Salmo 23, o povo aplaudiu, e quando o senhor declamou, o povo chorou? Simplesmente aquele homem humilde, ele disse àquele apresentador, organizador daquele pseudo concurso de declamação de poesias: é que eu conheço o Deus do Salmo 23. É muito importante essa observação. Para que possamos fazer a diferença, precisamos ter o Espírito Santo em nosso ser e nossas vidas, ok? Então, para entendermos a palavra, precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, nós observamos que o versículo 1 do capítulo 1 começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio em hebraico significa Bereshit, ok? E também nós temos o Pentateuco, que são 5 rolos, e o Torá em hebraico, que é a lei escrita por Moisés. Esse título Gênesis foi usado pela primeira vez aonde? Na Septuaginta, que vem de 70. Foram 70 sábios que fizeram a tradução do Velho Testamento, para o grego koiné, o grego simples, usado ali no período do Novo Testamento. Então, esse título Gênesis passou a ser utilizado dentro dessa tradução, na Septuaginta, para que as pessoas pudessem entender como um título sugestivo, que é Gênesis, que significa princípio, origem, começo. Então, esse título foi muito usado pela primeira vez dentro dessa tradução do hebraico para o grego koiné, a língua do Novo Testamento, e assim foi considerado e entendido como o livro do princípio, como o livro dos começos. Ok, mas quando nós estudamos os livros da Bíblia, muito nos interessa a saber quem é que foi o autor. É claro que esse autor simplesmente foi aquele homem, ao meu ver, escolhido por Deus para receber a inspiração de Deus, para receber a revelação de Deus e assim escrevê-la. E este homem aqui, em especial, no livro de Gênesis, é Moisés, cujo significado é tirado das águas, que nós vamos ver muito a respeito de sua vida a partir do livro de Gênesis, a partir do livro de Êxodo, quando mostra aquela questão da escravidão do povo de Israel no Egito. Moisés, aquele que Deus designou como libertador do povo, é claro, sob a mão poderosa, a mão majestosa do Senhor nosso Deus. Então, Moisés, ele é o autor. Vale destacar que no livro de Gênesis, ela não traz uma reflexão, ela não traz, na verdade, uma declaração de autoria explícita, que foi Moisés. Mas nos demais livros do Pentateuco, assim nós constatamos e assim nós conferimos a autoria a quem? A Moisés, do Pentateuco, da Torá, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Por isso, vamos confirmar dentro desse contexto, precisamos ter subsídios para a confirmação de autoria de Moisés dentro da Torá, dentro do Pentateuco. Pois bem, eu gostaria que você participasse comigo e abrisse a sua Bíblia
abre a Bíblia e coloque no seu coração essa frase. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Amém? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não existe outro livro que nos traz a revelação de Deus além da Bíblia. Tudo bem? Ok? Então eu gostaria que você, para que pudéssemos ver a autenticidade da autoria de Moisés sobre o Pentateuco ou a Torá, abramos a Bíblia em Êxodo capítulo 17, versículo 14. Êxodo 17 é o segundo livro da Bíblia do Velho Testamento. Êxodo 17, versículo 14. Vamos lá? Está aqui comigo. 17, 14 diz assim: Pegou sua Bíblia? Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. O 15: E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor, é a minha bandeira. Então nós vamos observar que no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. E no 15: E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é a minha bandeira. Então no livro de Êxodo, que faz parte do Pentateuco, nós temos aqui em Êxodo 17, versículo 14 e 15, uma referência da autoria de Moisés. Deus falando diretamente com Moisés, inclusive passando para Josué, que seria o sucessor de Moisés ao retorno à terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel, prometida por Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus! Vamos então, ainda em Êxodo 24, de 1 a 4. Vamos lá, Êxodo capítulo 24, abra a tua Bíblia, de 1 a 4, diz assim: Depois disse a Moisés, olha só, dentro de Êxodo, Deus manda Moisés e os anciãos subiram ao monte. Esse é o subtítulo. Então 24:1 de Êxodo. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. O 2: e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. 3: veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Versículo 4: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Então nós temos aqui em Êxodo capítulo 24 mais uma referência de 1 a 4 a respeito de Moisés, como alguém que estava ali dentro daquela situação, dentro da libertação do povo, no contexto de Êxodo, que é o que? A libertação, a saída do povo oprimido na escravidão no Egito pelo faraó, aquele, entre aspas, soberano do Egito. E então Moisés estava nesse contexto. Mas continuemos ainda no segundo livro de autoria de Moisés, Êxodo 34, 27. Vamos aí 10 capítulos à frente rapidamente, para que possamos estar atestando a autoria de Moisés. Êxodo capítulo 34, versículo 27 nos ensina o seguinte, nos mostra o seguinte. Então vamos lá, está aqui na minha referência, Êxodo 34, versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Escreve essas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Glória a Deus. Israel nasce no Pentateuco. Glória a Deus. Moisés é personagem principal do Pentateuco. Aleluia. Então nós aqui já temos como referência no Velho Testamento, no livro de Êxodo, que Moisés é o autor predominante, exclusivo e incontestável do Pentateuco, da Torá. Mas vamos então
Gênesis, Êxodo, Levíticos, vamos pular para Números. Eu gostaria que você pegasse Números 33. Vamos lá, Números, capítulo 33. Vamos lá, Números 33, na nossa Bíblia, glória a Deus, vamos folheá-la. Números 33, versículo 1 e 2, também é o Pentateuco. Diz assim: essas são a jornada dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Sob a direção de Moisés e Arão. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos então, versículo 2. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor, e essas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Daí, então, em Deuteronômio, capítulo 33, versículos 1 e 2, nos mostrando, em Números, nos mostrando, Números 33, de 1 a 2, nos mostrando a influência de Moisés no contexto do povo de Israel. Agora, o último livro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eu quero que você pegue em Deuteronômio capítulo 31. E aí, como referência do Velho Testamento, nós estaremos já satisfeitos e fartos para compreendermos que, de fato, incontestavelmente, Moisés é o autor do Pentateuco sob a revelação absoluta e soberana e transcendente do nosso Deus. Então, Deuteronômio 31, 9 e 22. O 9 diz o seguinte: e Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levantaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então Moisés escreveu esta lei. Qual é a lei? A Torá. Qual é a lei em grego? O Pentateuco. Os 5 livros iniciais da Bíblia do Velho Testamento. Dentre os 39, os 5 primeiros, autoria de Moisés. Vamos para o 22 de Deuteronômio. Vamos lá, capítulo 31, versículo 22. Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Moisés escreveu um cântico e ensinou a quem? Aos filhos de Israel. Então aqui está realmente algumas referências, diferente de Gênesis, mas Gênesis dentro do seu contexto literário, assim como Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia, considerados os escritos da lei, a Torá em hebraico e o Pentateuco em grego. Mas como assim? E no Novo Testamento? A mesma coisa. Eu gostaria que você participasse comigo. Nós observamos que no Velho Testamento usamos Êxodo, usamos Número, usamos Deuteronômio, mas no Novo Testamento, se você quiser participar comigo, vamos então em Mateus capítulo 19. Vamos ver se Moisés é citado no Novo Testamento, no capítulo 19. Olha que nós estamos muitos anos à frente, séculos à frente. Então eu peço que você abra agora no primeiro dos evangelhos, Mateus capítulo 19, e versículo 7 e versículo 8, diz o seguinte, vamos lá, Mateus capítulo 19, versículo 7 e versículo 8, diz assim o versículo 7, disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aqui está uma questão usada no Novo Testamento, perguntando a Jesus a respeito do divórcio, e a referência de Jesus formaliza-se no versículo 8, o nome de Moisés como referência. Então Moisés aparecendo também aqui no Novo Testamento. Mais para frente, Mateus, Marcos, vamos em Lucas 24, Lucas capítulo 24, eu quero que você abra no 24, versículo 27, diz assim também, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então aqui está mais uma referência de Moisés. Outro que eu gostaria que você buscasse na sequência seria João capítulo 5, versículo 45. Vamos lá em João capítulo 5,
versículo 45, nos ensina o seguinte: diz assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés em que vos esperais. Mais uma vez, Jesus usando o nome de Moisés, porque foi Jesus, a Trindade, foi Deus que escolheu a dedo Moisés para ser autor do Pentateuco. Amém? Glória a Deus. E vamos para Atos, vamos aprender mais. Atos capítulo 3, versículo 22, nos mostra também essa autoridade de autoria de Moisés. Atos capítulo 3, versículo 22. Vamos lá, folheando, compulsando a Bíblia. Diz assim: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha a referência em Atos. Moisés, homem de Deus, homem realmente maravilhoso, fiel à palavra do Senhor. Vamos em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 5. O que diz o Senhor? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Nova citação em Romanos. E vamos para o último livro, o livro das revelações, o livro que nos traz a respeito das profecias dos últimos dias. Vamos para Apocalipse capítulo 15, que vai então finalizar nos garantindo e nos tranquilizando a respeito da autoria de Moisés em cima do Pentateuco, em cima dos primeiros 5 livros da palavra de Deus. Pois bem, então Apocalipse 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E cantavam o cântico de Moisés. Amém? Está bem claro para você? Moisés, personagem principal do Pentateuco, tanto no Pentateuco como todo o contexto da Bíblia, assim também mencionado por Jesus no Novo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Então, eu gostaria que você entendesse a respeito da data. Aproximadamente, Gênesis foi escrito em 1400 a.C., ou mais ou menos no final do século XV a.C. 1400 e alguma coisa, século XV a.C., 1500 anos, 1400 anos, então antes de Cristo. Gênesis assim tem como data de seus escritos, a sua escritura, da sua formação. Pois bem, qual o propósito deste livro, do livro de Gênesis? Simplesmente o propósito desse livro é responder uma pergunta. E qual a pergunta que não quer calar? Que todo o ser humano, quando nasce, quer saber: quem somos e de onde viemos? A pergunta é essa: quem somos e de onde viemos? Essa curiosidade é tamanha que existem as heresias aí do mundo. Que o mundo foi formado de um ovo, que o mundo foi formado de uma grande explosão, que é o Big Bang, que a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco. Aqui está a revelação da onde nós viemos. Nós viemos pela vontade absoluta, transcendental, soberana e incontestável do Criador, o Senhor nosso Deus, que no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 fala: e criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas vem aqueles que querem distorcer, espíritos que não é de Deus, querendo que descarte Deus e coloque teorias demoníacas que infelizmente têm arrastado milhões de pessoas. O Senhor nosso Deus, no princípio criou os céus e a terra, está aqui, incontestavelmente, indiscutivelmente. Aquele que realmente crer nisso é sábio e inteligente e viverá muito bem na face da terra. E com certeza tem o Espírito Santo de Deus e a iluminação que lhe dá suficiência para o entendimento pela fé que nós viemos da criação do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então esse é o propósito: Deus se revelar
e mostrar, então responder ao homem como coroa da criação, da onde nós viemos mediante o poder da sua mão criadora, da sua vontade absoluta, ok? Pois bem, o primeiro versículo revela Deus é o supremo criador de todas as coisas. Ponto final. Deus é o criador supremo de todas as coisas. Deus criou os céus, Deus criou os mares, Deus criou os luminares, a lua e o sol, menor e maior, para iluminar a terra. Deus criou a parte vegetativa, Deus criou a porção seca que é a terra, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou no princípio, Bereshit, no princípio, Deus criou, ok? Ação divina, incontestável de Deus, Deus criou. Abramos em Isaías capítulo 43, Isaías está no Velho Testamento. Vamos ver o que o Senhor nos fala em Isaías capítulo 43, versículo 15. Vamos lá, Isaías 43, versículo 15. Diz assim: Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, o Criador de Israel, vosso rei. É o Criador de Israel, é o Criador de todo o mundo. Tá bem claro? Aleluia. Marque na tua Bíblia aí, Isaías 43, versículo 15. E dentro do contexto da criação, abrindo ali a nossa Bíblia no capítulo 1, nós vamos fazer aqui só uma observação, um relato bem sucinto que diz o seguinte. Então, o versículo-chave: no princípio Deus criou os céus e a terra. O 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, do versículo 3 ao versículo 10, vai relatar a respeito da criação, da luz, da noite, das águas, do firmamento, que é chamado de expansão, que é os céus, da porção seca. Nós temos do 11 ao 13 do capítulo 1 de Gênesis a respeito da criação e da vida vegetal para nosso mantimento. Nós temos a criação dos astros, como já falamos há pouco, das estrelas, da lua, do sol, que está do 14 a 19. Nós temos a criação da vida animal nos ares, na terra, como também nos mares. Nós temos do 26 ao 31 a criação do homem. Nós temos no capítulo 2 a formação do jardim do Éden, que vai do capítulo 2, versículo 4 até versículo 17. Nós temos a criação da mulher no capítulo 2, que vai do versículo 18 até o versículo 25. Dentro desse contexto, já no capítulo 1, que nós estamos aqui nos baseando primordialmente, nós temos o verbo criar, que é chamado bará, ou seja, criar do nada. Em hebraico, bará. Deus criou do nada. Deus criou do nada. E quando você observa aqui, e a terra era sem forma e vazia, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2. Esse verbo criar, em hebraico, bará, significa criar do nada. E você vai observar, porque o nosso tempo é curto, que isso está, essa referência, esse verbo no infinitivo criar, está onde? Em Gênesis capítulo 1, 21 e 27, também no capítulo 2, versículo 4. Outro verbo é fazer, que Deus façamos, fez. Então fazer em hebraicos é assar, e significa que está onde esse fazer? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e fez Deus a luz, e fez Deus os luminares. Então fazer está em Gênesis capítulo 1, versículos 7, 16, 25 e 26, e capítulo 2, versículo 18. Amém? E nós temos a palavra, o verbo formar, que é construir, e transformar. São palavras que nos chamam a atenção na atitude, na ação do Deus Criador. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente e que você possa participar do próximo estudo. Que Deus vos abençoe. Toque o sininho e receba novas notificações. Em nome de Jesus, amém.